Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro Signori, grande satisfação estar aqui participando desta revisão de véspera de prova para o concurso da Prefeitura de Boa Vista na nossa disciplina Atualidades. Eu fiz aqui uma seleção de fatos, de assuntos para nós revisarmos, é uma revisão eminentemente teórica, porque é Atualidades, onde são cobrados fatos que ocorreram muito recentemente, ou até algum tempo atrás, portanto a gente nunca tem aí um estoque de questões grande aí, sempre muito poucas aí, de assuntos aí do último período. Então, eu vou pontuar vários fatos nacionais e internacionais que eu acho aí que eles podem ser cobrados na nossa disciplina. Bom, então antes de passar por esses fatos aí, fica aquela dica para a resolução de questões. São questões aí de múltipla escolha, vocês vão ver se está pedindo a alternativa correta ou incorreta, vocês vão estar pedindo a correta, vocês vão por eliminação, vão eliminando as incorretas. Vocês vão ver que vocês vão ficar entre aí duas alternativas e ali vai estar a resposta. Procurem ir por eliminação e também procurem ir aí pela lógica, pelo que vocês sabem do que acontece no mundo, do que acontece no Brasil, para tentar fazer aí associações e mesmo em um eventual assunto, fato que vocês não estudaram, mas é só dar uma pensada sobre como está o Brasil, o mundo atual, do ponto de vista da realidade concreta, da realidade aí objetiva e buscar aí resolvendo as questões, beleza? Então, vem para a tela aqui comigo, pessoal. Então, revisão de véspera de prova, Prefeitura de Boa Vista, na disciplina de atualidades, minhas redes sociais, meu Instagram, meu perfil no Instagram, @profleandrosignori, meu canal no YouTube, Leandro Signori, e minha página no Facebook, Leandro Signori Atualidades. Bom, pessoal, e nós vamos começar por um tema muito falado nos últimos anos no Brasil e que também no ano de 2019 e que nós tivemos uma deliberação legislativa sobre ele, que é a reforma da Previdência. Projeto de reforma da Previdência enviado ao Congresso Nacional pelo governo federal, tramitou nas duas casas do Congresso, foi aprovado, transformou-se na emenda constitucional número 103 de 2019. Então, esta emenda constitucional, na época era a PEC, agora é a emenda constitucional, ela promove mudanças nas aposentadorias do regime geral de previdência social dos trabalhadores do setor privado e do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis da União, tá? Então podem até anotar aí, é da União. Os trabalhadores, os servidores públicos civis dos estados e dos municípios, eles não foram abrangidos por esta emenda constitucional 103 de 2019. Conforme eu coloquei aqui, ó, novas regras não valerão para os servidores estaduais e dos municípios, com regime próprio de previdência. Para esses, iniciou-se no Senado a tramitação de uma PEC paralela, que é como eles chamam, que ela visa incluir esta PEC paralela os servidores públicos civis dos estados e dos municípios que tenham um regime próprio de previdência na reforma da Previdência da emenda constitucional número 103 de 2019. Qual é o principal ponto da reforma da Previdência? Que é o que mais foi debatido, que o governo federal não abria mão dele, o estabelecimento de uma idade mínima para se aposentar. Não basta ter preenchido mais o critério do tempo de contribuição. Além desse critério, tem o critério da idade mínima para se aposentar. E como ficou, pessoal? Para os trabalhadores privados, urbanos e servidores públicos civis da União, para as mulheres 62 anos, para os homens 65 anos. E o tempo mínimo de contribuição do setor privado urbano
15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Para os servidores públicos civis da União, 25 anos para homens e mulheres com um mínimo de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Para os trabalhadores rurais, a regra não mudou. Idade mínima para as mulheres, 55 anos, homens, 60 anos, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Depois, pessoal, nós temos aí outras regras, como até tá ali na imagem do lado, para professores, para policiais federais, para legislativos, civis do Distrito Federal, para agentes penitenciários. Foi aprovado também uma mudança no sistema de proteção social das Forças Armadas, a chamada reforma da Previdência dos militares das Forças Armadas aí, da União, mas eu acho que o que tem que ter em mente mesmo é isso, que o principal ponto da reforma da Previdência, que o governo trabalhou muito por ele, o estabelecimento desta idade mínima para a aposentadoria. Depois nós temos várias outras regras, tá? Regras de transição também. Acho importante também destacar dois temas que não mudaram, que o governo tinha propostas para mudar, mas eles não mudaram, permaneceram como estavam. O benefício de prestação continuada, que ele permite que pessoas com deficiência e idosos em situação de pobreza, eles recebem um salário mínimo a partir dos 65 anos. A proposta do governo para o BPC era mudar, e isso não mudou, e o abono salarial também não mudou, o governo queria mudar. Então o abono salarial, ele segue sendo pago a trabalhadores com renda de até 2 salários mínimos. Vamos adiante, é um abono salarial anual. Bom, pessoal, vamos agora falar do surto de sarampo no Brasil em 2019. Então, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês que nós não estamos falando do surto de sarampo que nós tivemos em Roraima, ali no ano de 2018, alguma coisa no ano de 2017, Roraima, Pará, Amazonas, estados da região norte. Nós estamos falando de um surto de sarampo que ele afetou principalmente o estado de São Paulo. E qual que foi a principal causa para a volta do sarampo no estado de São Paulo? A baixa, como eu coloquei aqui, pessoal, a baixa cobertura vacinal. Bom, galera, vocês sabem que existe uma população-alvo que ela tem que ser vacinada na correspondente idade, e o que nós temos visto nas últimas décadas no Brasil é que as metas de vacinação, elas não têm sido atingidas. E aí, quando surge aí o vírus do sarampo, pessoas infectadas, esse vírus vai se espalhar, e com menos pessoas imunizadas, ele vai afetar mais pessoas vão contrair o sarampo, tá? Então, segundo as autoridades de saúde, esse é um problema, essa baixa cobertura vacinal, abaixo das metas de vacinação, e uma das causas para essa baixa cobertura vacinal, para prestar atenção, é o movimento anti-vacina. É um movimento que cresce no Brasil e ele cresce no mundo, que ele se dissemina por redes sociais, pela internet, de informações que não têm a devida correspondência científica, comprovação científica, que falam de possíveis danos colaterais das vacinas, e muita gente acredita nisso e acaba não levando, no caso aqui do sarampo, os seus filhos na correspondente idade para se vacinar. O próprio movimento antivacina, ele foi incluído pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em seu relatório sobre os 10 maiores riscos à saúde global no ano de 2019. Então, em função deste surto de sarampo, várias medidas foram tomadas, a vacinação, campanhas de vacinação. Numa primeira fase, crianças de 6 meses a menos de 5 anos. Chamar atenção que nós tivemos também uma segunda fase da vacinação de adultos
de 20 a 29 anos. Então vejam vocês que quando esse grupo ele era criança, a vacina ela era aplicada em apenas uma dose. E a segunda, que protege contra o sarampo, ela começou a ser aplicada a partir do ano 2000. Então vejam que não era aplicada uma segunda dose. Então teve essa campanha para adultos de 20 a 29 anos. A segunda dose, ela aumenta significativamente as chances de proteção ao sarampo, chegando em torno de 97% de proteção. Então chamou. Então, pessoas com essa idade, de 20 a 29 anos, lá naquela época, antes do ano 2000, elas tinham tomado só uma primeira dose, que garante a imunidade, mas não num nível igual ao da segunda dose, tá? Então, pessoal, esse surto de sarampo aqui em 2019, o que foi identificado, da onde veio o vírus? De um paulista, que ele viajou para um casamento em Israel. Então, Israel tem uma epidemia de sarampo, vários países do mundo estão com epidemia de sarampo, inclusive países desenvolvidos, não é só o Brasil, na Europa. E este paulista, ele não tinha tomado a vacina, nenhuma das doses da vacina, ele não estava imunizado. E lá ele foi infectado com o vírus do sarampo. Voltou para o Brasil, depois do casamento que participou, e transmitiu esse vírus para outras pessoas que não estavam imunizadas, ok? Não tem correspondência, este surto que nós tivemos no ano de 2019, com o que nós tivemos no estado de Roraima e alguns estados da região norte, ano de 2018, alguma coisa em 2017, que aquele surto lá, o vírus ele foi trazido por venezuelanos que migraram para o Brasil e também afetaram pessoas não imunizadas com a vacina do sarampo, tá? Então, são origens distintas. E aí quem está no estado de Roraima, vocês aí de Boa Vista estão no estado de Roraima, sabem a situação atual da Venezuela. Então, um país que já há vários anos passa por uma profunda crise social, econômica e política, com uma pobreza aí que cresceu muito, 90% da população, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estão abaixo da linha de pobreza, com um conflito político entre o governo e a oposição, com um regime autoritário do Nicolás Maduro, com dois presidentes, o Nicolás Maduro e um presidente autoproclamado, Juan Guaidó, com dois poderes legislativos. Nós temos a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Nacional Unicameral. Enfim, uma crise econômica profunda a Venezuela, uma situação de hiper mega inflação aí no país. E uma das consequências disso tem sido a migração nos últimos anos de milhões de venezuelanos para outros países em busca de melhores condições de vida. E no Brasil, estou falando algo que quem mora no estado de Roraima convive com isso, quem mora em Boa Vista convive com isso, sabe dessa realidade. Então, que é o estado onde esses venezuelanos eles têm migrado, para onde eles têm vindo na sua grande quantidade. Então, o município de Pacaraima, principal porta de entrada, não a única, de venezuelanos que chegam aí no Brasil. Enfim, pessoal, não vou me deter aqui falando muito da Venezuela, porque é o que eu disse, não creio que quem mora no estado de Roraima, quem mora em Boa Vista, não tem conhecimento dessa realidade, do que ocorre no estado de Roraima. Mas é bom, então, aí diferenciar. No caso desse surto de sarampo que nós tivemos, o estado mais afetado foi em São Paulo, em 2019, a origem não foi venezuelanos que foram para São Paulo e transmitiram o vírus, tá? Não foi, foram situações aí diferenciadas. Vamos adiante aqui, pessoal. Estamos aí para um concurso de uma prefeitura da região norte. Vamos falar aí sobre polêmicas sobre a Amazônia e o governo do presidente aí Jair Bolsonaro. Várias polêmicas no ano de 2019. Eu pontuei aqui elas em relação ao Fundo Amazônia. Pessoal,
Independente se vocês acham que isso está certo, que está errado, isso aqui é atualidades. Vocês têm que saber o fato concreto e a realidade objetiva. Vocês não vão entrar em treta, ok? Em treta, ok? Vocês têm que saber o que aconteceu. E é o que o examinador vai perguntar sobre o fato concreto e a realidade objetiva. Não vai perguntar a tua opinião. Se tu acha que está certo ou se tu acha que está errado, tá? Então, pessoal, o Fundo Amazônia é um fundo que recebe doações para projetos de combate ao desmatamento e o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que ele tem aí 2 grandes doadores. Na verdade, ele só teve 3 doadores. A Noruega, um país que aportou 93,5% dos recursos do fundo, a Alemanha, com 6%, isso dá o quê? Dá 99,5%, e a Petrobras, empresa brasileira, com 0,5%. Então, um fundo que já tinha captado aí mais de 3 bilhões de reais e que já tinha financiado inúmeros projetos de combate ao desmatamento e desenvolvimento sustentável na Amazônia, em que o ministro do Meio Ambiente do Brasil, o Ricardo Salles, ele fez críticas ao fundo, ele criticou a gestão do fundo, ele chegou a falar em irregularidades, mas Alemanha e Noruega e Alemanha disseram que estavam satisfeitas com a gestão do fundo, que as auditorias que eram feitas sobre a gestão dos recursos do fundo não apresentaram nenhuma irregularidade, e o ministro também não apresentou nenhuma irregularidade, certo? Ele falou, mas não apresentou provas. E aí ele fez críticas, queria mudar a gestão aí do fundo, e isso acabou num impasse, e enfim, de uma certa forma, o Fundo Amazônia parou de receber repasses de recursos, tanto da Noruega como da Alemanha. Outra polêmica que nós tivemos no ano de 2019, em relação ao monitoramento do desmatamento e das queimadas pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E um aumento do desmatamento e um aumento das queimadas no ano de 2019. O INPE é uma entidade, uma instituição estatal do governo federal, de uma reconhecida excelência no monitoramento espacial do desmatamento e de queimadas. As queimadas, elas aumentaram muito no ano de 2019 na Amazônia em relação ao ano de 2018. O desmatamento também, os dados já vieram e já trouxeram esta informação. No caso aí do desmatamento, quais os 2 estados onde o desmatamento foi maior? Estados do Pará e do Mato Grosso. Cresceu também no estado aí do Amazonas, naquela região ali do sul do Amazonas. Mas, via de regra, nesses dados anuais, são sempre os estados com a maior área desmatada, o estado do Pará e do Mato Grosso, porque são áreas de expansão da fronteira agrícola aí na Amazônia. Então, esse monitoramento por parte do INPE, ele foi criticado pelo ministro Ricardo Salles, por integrantes do governo federal, pelo próprio presidente da República. Se fez aí toda uma polêmica em relação a isso, mas ao fim e ao cabo, os dados do INPE, tanto relativos ao desmatamento como às queimadas, eles estavam aí corretos. E esse aumento das queimadas, do desmatamento na Amazônia, ele levou aí a uma polêmica internacional, com o presidente da França chegando a criticar a postura do governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a falar que a Amazônia ela era o bem comum da humanidade, fez referências à internacionalização da Amazônia, pautou o tema da Amazônia na reunião do G7, que reúne os 7 principais países ricos aí do mundo. Foi debatido. Houve críticas também dentro do Brasil e também em outros países aí no exterior, não só de parte do presidente da França, o Emmanuel Macron. E o presidente da República respondeu, Jair Bolsonaro. Ele disse que o Emmanuel Macron ele tinha uma mentalidade colonialista e arcaica, e ele fez referências a ameaças à soberania brasileira na Amazônia e à internacionalização aí da Amazônia. E neste debate todo, nós tivemos aí
tensões relativas a possibilidades de suspensão de importações de produtos do agronegócio brasileiro que comprovadamente eram produzidos aí na região amazônica e também em outras regiões do Brasil. E alguns importadores de produtos do agronegócio brasileiro de outros países chegaram sim a suspender a importação de determinados produtos do agronegócio brasileiro. Então, o que eu falei para vocês, eu pontuei aqui e está aqui, diante de críticas internacionais bastante expressivas, o presidente da República ele fez um pronunciamento em cadeia nacional de TV e rádio. Ele prometeu tolerância zero com o crime ambiental e ele anunciou um decreto de garantia da lei e da ordem com a mobilização de militares do Exército para auxiliarem no combate às queimadas na Amazônia, o que efetivamente ocorreu. Vamos adiante aqui, ainda nessa área ambiental, um outro tema que chamou bastante atenção no Brasil, o aparecimento de manchas de óleos em praias do litoral brasileiro, galera. Conforme eu coloquei aqui, ó, para vocês, em todos os estados da região Nordeste e mais nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, na região Sudeste. Análises desse óleo identificaram que era um óleo extraído de campos produtores de petróleo na Venezuela, porque é um mineral, né, pessoal? Se conhece as características aí do mineral, do líquido, mas é um líquido, é um mineral de cada país. Olha, então é compatível com um óleo que é extraído na Venezuela. Isto aí foi comprovado. Mas, pessoal, este óleo, ele aqui, ó, ele se desloca aí de forma submersa, ou seja, ele não é visível ali na superfície do mar, na lâmina d'água, ele se desloca de forma submersa, por isso não se conseguiu até o presente se identificar o ponto exato de onde esse óleo de onde ele teria surgido, de onde ele teria partido. E até o presente não se sabe com exatidão quem despejou este óleo aí no mar que veio se deslocando e afetando quase em torno aí de 1.000 pontos aí, 1.000 praias no Brasil. Então, uma origem até o presente não comprovada, foram levantadas aí várias possibilidades, chegou-se a apontar uma embarcação que teria sido a responsável por isso, mas não se conseguiu aí efetivamente comprovar. O Brasil em determinado momento suspeitou da Venezuela, vocês sabem que o atual governo brasileiro é bastante crítico ao regime do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, do regime autoritário do Nicolás Maduro, e tanto o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, depois o presidente da República, Jair Bolsonaro, levantaram suspeitas de que a Venezuela poderia estar envolvida em relação a isso. A Venezuela de pronto negou, disse que não tinha nada a ver com isso. E pode sim, né, pessoal, ter ocorrido, foram algumas das linhas de investigação, que navios embarcaram esse petróleo na Venezuela, e um determinado ponto no Oceano Atlântico, por algum tipo de problema que ocorreu, esse óleo foi despejado no Oceano Atlântico e ele, pelas correntes marinhas, ele chegou aí em praias do litoral brasileiro. E quando se falava também que poderia ter sido um navio fantasma, então esse navio fantasma, porque os navios eles têm lá um equipamento que ele fica ligado, o transponder, que ele vai sendo monitorado pela sua rota. Num determinado momento, poderia estar desligado. Porque aí precisa, é um navio fantasma. Então tu não sabe qual a rota que ele está fazendo. Poderia estar desligado, principalmente porque a Venezuela ela tem sofrido sanções econômicas dos Estados Unidos, que tem reduzido drasticamente a sua exportação de petróleo, e poderiam ser navios petroleiros que estavam transportando ilegalmente
petróleo aí comercializado pela Venezuela, por empresas aí, importadores de outros países. Certo, pessoal? Então esse é o episódio das manchas de óleo. Todos os estados da região Nordeste foram afetados e os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Seguimos aqui, pessoal, falando de região Norte. Nós tivemos em julho de 2019 uma rebelião no presídio de Altamira, no sudoeste do Pará, que deixou aí 57 mortos, se não me engano, depois aumentou, foi para 58 mortos. Então, briga entre facções criminosas, origem, disputa aí entre facções criminosas, o PCC, primeiro comando da capital, e do outro lado ali a família do Norte e o Comando Vermelho. E, enfim, e aí traz aí uma reflexão sobre o que tem sido noticiado também, a realidade do sistema prisional brasileiro, com presídios superlotados, com péssimas condições de salubridade interna, de saúde aí nos presídios, onde as facções criminosas elas têm grande poder internamente dentro aí dos presídios. A realidade do sistema prisional brasileiro, então nenhuma novidade, todo ano nós temos notícia disso. Esta aí foi no estado do Pará. Nós tivemos também no estado do Amazonas, em maio de 2019, e aqui a notícia diz, 40 presos são achados mortos dentro de cadeias do Amazonas, mas nós tivemos 40 presos em cadeias e nós tínhamos tido no dia anterior mais 15 mortos, disse aqui, 55 mortos em presídios do sistema prisional do estado do Amazonas, também com presídios superlotados, precariedade da situação dos presídios, o número de presos provisórios é expressivo, é uma minoria, mas é um percentual expressivo aí nos presídios aí brasileiros, e também não foge à realidade do Brasil, onde facções criminosas elas têm um grande poder no interior aí dos presídios. Ok, pessoal? Seguimos adiante aqui. Um outro tema que foi bastante falado, o da prisão em segunda instância, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou, conforme está aqui no slide, o seu entendimento anterior do ano de 2016, relativo à prisão em segunda instância. Anteriormente, o STF entendia que réus eles já poderiam ser presos, começar a cumprir a pena de privação de liberdade a partir de decisão da segunda instância, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, a primeira instância é o juiz singular, aquele juiz vai julgar sozinho, ou no caso de júri popular, ele vai ser o júri popular. A segunda instância é um órgão colegiado, os tribunais de justiça dos estados e os tribunais aí regionais federais no Brasil. Então, pessoal, o STF ele reviu essa decisão, que ele diz que ninguém pode ser preso até o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando não há mais possibilidade de recursos, porque alguns casos aí de crimes cometidos tem a justiça da primeira instância e vai para a segunda instância, tribunais de justiça estaduais ou tribunais regionais federais, depois ainda pode caber recurso ao Superior Tribunal de Justiça e conforme até o Supremo Tribunal Federal. Aí quando não há mais essa possibilidade de recurso, e aí permaneceu a condenação, o trânsito em julgado da sentença. Então, esta é a atual decisão do STF, ou seja, não pode mais ter aí a prisão após uma decisão do Poder Judiciário, da Justiça de segunda instância. O entendimento do STF, ele tem efeito vinculante, aplicável a todas as instâncias do Judiciário e de cumprimento obrigatório. Importante colocar que essa decisão do STF, ela não beneficiou quem está preso. A decisão do STF beneficiou quem? Ela beneficiou quem está preso
após a segunda instância e não tem prisão preventiva decretada. Entre os beneficiados nós temos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi um dos beneficiados, o ex-ministro José Dirceu também, mas assim, pessoas que estavam presas e que já tinham a prisão e que, mesmo não tendo decisão de segunda instância, estavam com a prisão preventiva decretada, essas não foram beneficiadas. Então, que elas estavam presas porque elas, em liberdades, elas colocavam em risco a sociedade, elas poderiam estar obstruindo as investigações, ameaçando testemunhas. Então é caso de prisão preventiva. Aí não se beneficiaram. Certo, pessoal? Vamos adiante aqui, ó. O Brasil quer ser membro da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma entidade internacional que reúne os principais países ricos do mundo e alguns dos principais países emergentes do mundo, e o Brasil quer entrar nessa organização, a OCDE, que ela é conhecida como Clube dos Países Ricos. E em função disso o Brasil tem feito gestões, está com a sua candidatura apresentada no governo atual do Brasil. Presidente Jair Bolsonaro, o Brasil tem buscado uma grande aproximação e alinhamento com os Estados Unidos, do governo e do presidente Donald Trump, e em março de 2019, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, esteve em visita e missão oficial aos Estados Unidos, e ali o governo norte-americano ele declarou um apoio ao ingresso do Brasil na OCDE. É que é o seguinte, ó, pessoal, a OCDE ela tem um processo para te entrar na organização, os países têm que apresentar a candidatura, todos os países têm que concordarem, são atualmente, eu acho que 37 ou 38 países aí na OCDE, e claro, mas um apoio de um país importante como os Estados Unidos conta, mas ele não conta muito. Mas ele não decide sozinho. Então isso foi em março. Mas o Donald Trump ele disse, bom, se o Brasil quer entrar na OCDE, que conhecida como um clube dos países ricos, o Brasil tem que abrir mão do seu tratamento diferenciado na Organização Mundial do Comércio. E o Brasil sinalizou positivamente neste sentido. A OMC, ela reúne 195 países do mundo e ela debate regras para o comércio mundial. Os países debatem. E aí, no âmbito da OMC, as decisões são tomadas por consenso também e os países têm que cumprir estas regras da OMC. E países emergentes, eles têm um tratamento diferenciado, ou seja, eles têm regras mais brandas para eles em alguns aspectos do comércio mundial. Então o Brasil diz, não, tudo bem, abro mão disso, me enquadro aí na categoria dos países ricos, dos países desenvolvidos. Isso em março. O que aconteceu? Em outubro de 2019, quando estava ali no ano de 2019, a OCDE discutindo a adesão, o ingresso de novos países, os Estados Unidos disseram que, olha, nós queremos que a ampliação da OCDE se dê de forma lenta e gradual e nós apoiamos, no momento, a Argentina e a Romênia, deixando o país para um segundo plano. O que gerou até toda uma discussão no Brasil em função da expectativa que o governo brasileiro colocou em relação a isso. O próprio governo brasileiro, na época, e depois o governo dos Estados Unidos disseram que, olha, é fila. A Argentina tinha pedido primeiro e a Romênia é um país europeu e a União Europeia ela coloca uma condição na negociação. Cada vez que vai entrar um país da América Latina, a União Europeia também diz, olha, tem que entrar um país europeu também. Então, Estados Unidos e a União Europeia se conversam, aí Argentina e Romênia. Posteriormente, pessoal, em janeiro de 2020, mas eu creio que aí a prova de vocês já estava elaborada, em todo caso eu coloquei aqui no slide, os Estados Unidos disseram que eles estavam priorizando o apoio ao Brasil para o ingresso na OCDE, deixando a Argentina em um segundo plano, em função da mudança política na Argentina.
Anteriormente, quem era presidente da Argentina era o Maurício Macri, um governo de perfil liberal, mais alinhado politicamente com o governo dos Estados Unidos. Nós tivemos eleições na Argentina e quem venceu as eleições foram os peronistas, a centro-esquerda, com uma outra visão de política econômica, menos liberal. Então, o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, tendo como vice a Cristina Kirchner, vice-presidente, que já foi presidente da Argentina. E aí o interesse do Brasil em entrar na OCDE é porque muitos grandes fundos de investimento internacionais, eles têm regras para investir em outros países, e uma dessas regras ela diz que o país tem que ser membro da OCDE. Mas o Brasil, para ele fazer parte da OCDE, ele vai ter que cumprir uma série de pré-requisitos. São, parece que mais de 200 exigências que o país tem que se adequar em termos de políticas macroeconômicas, de políticas institucionais relativas à segurança e outras. E o Brasil tem trabalhado aí para se adequar. Então o interesse do Brasil é de se apresentar para o mundo como um país seguro, estável economicamente, para atrair mais investimentos estrangeiros no Brasil. Certo, pessoal? Vamos aqui adiante. A taxa Selic, taxa básica de juros da economia, ela teve algumas quedas no ano de 2019, aqui a gente tem um gráfico. Eu vou para a última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Então, o Copom, ele é quem decide a taxa Selic, a taxa básica de juros. Última reunião, 11 de dezembro de 2019, e a taxa Selic ela, foi fixada em 4,5% ao ano. Antes ela estava em 5% ao ano. Então ela já teve em 5,5%, teve em 6%, 6,5%, então várias quedas no ano de 2019. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central tem reduzido a taxa básica de juros no Brasil, com base em que na situação de que a inflação está baixa, ela está muito baixa no Brasil e a atividade econômica tem se recuperado lentamente, ou seja, a gente não tem uma demanda aquecida. Tem espaço, então avaliou, tem espaço para reduzir a taxa de juros, até como uma forma de estimular o crescimento aí do consumo, da demanda. Ok, pessoal? Então vamos aqui adiante. Irmã Dulce, ela foi proclamada a primeira santa nascida no Brasil, Santa Dulce dos Pobres, proclamada santa pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, Irmã Dulce da Bahia, conhecida aí pelas obras de caridade que implantou de projetos sociais para os pobres lá no estado da Bahia, notadamente em Salvador. Então, agora santa com essa denominação, Santa Dulce dos Pobres. Adiante, pessoal, impeachment do Donald Trump, outro tema bastante falado ultimamente. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, lá a Câmara dos Representantes, o Senado da República. No Brasil, Câmara dos Deputados e Senado da República. A Câmara dos Representantes, ela aprovou o impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vocês podem até ficar um pouco confusos. Bom, mas aprovou o impeachment, mas ele continua no cargo, da lépido e faceiro, dando discurso para cima e para baixo, viajando, governando. É que o impeachment nos Estados Unidos ele é diferente do impeachment no Brasil. No Brasil, quando a Câmara dos Deputados aprova o impeachment, e isso foi assim no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o presidente é afastado do cargo por 180 dias, enquanto o processo ele é julgado no Senado Federal. Nos Estados Unidos, não. No Brasil isso ocorreu e assumiu o Michel Temer. Depois nós tivemos a conclusão do processo no Senado Federal.
com a ex-presidente Dilma Rousseff sendo aí de forma definitiva destituída aí do seu cargo de presidente da República. Nos Estados Unidos não. O impeachment na Câmara dos Representantes equivale a uma aceitação da denúncia. Então, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o impeachment do Donald Trump. O processo foi remetido para o Senado da República. Então, os analistas estão dizendo que não vai ser aprovado no Senado. Por quê? Porque a maioria dos senadores é do partido do presidente da República, republicano, precisa de 2/3 dos votos dos senadores, 100 senadores. Os republicanos têm 52, os democratas, que são a oposição, têm 48. Então, pessoal, precisaria de 2/3, 67 votos. Olha, não vai ser aprovado, vai ficar no debate político mesmo e tal. Mas aí o que nos interessa? Então, primeiro, entender como é impeachment nos Estados Unidos. Segundo, do que o presidente Donald Trump ele é acusado. Venham para a tela aqui comigo. Acusações de abuso de poder e de obstrução do Congresso. Abuso de poder. O presidente e testemunhas foram testemunhar neste sentido. Ele teria pressionado o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, a reabrir uma investigação, fazer gestões para a reabertura de uma investigação na Ucrânia, envolvendo o filho do ex-presidente Joe Biden, Hunter Biden. O Joe Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos no governo do Barack Obama. E ele é um dos pré-candidatos do Partido Democrata às eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. Teremos eleições no final do ano de 2020 nos Estados Unidos. E o Hunter Biden, ele foi membro do conselho de administração de uma empresa de energia da Ucrânia, de gás natural, de energia, né, na Ucrânia. E houve investigações de corrupção nesta empresa. E esta investigação ela foi encerrada, na época, por pressão do então vice-presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Bom, aí o que ocorre? O Donald Trump ele teria segurado uma ajuda militar que os Estados Unidos concedem à Ucrânia anualmente, uma ajuda militar de 319 milhões de dólares, que foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, o Poder Legislativo. Então ele tinha segurado o repasse dos recursos dessa ajuda militar, pressionando o presidente da Ucrânia a reabrir esta investigação. Então ele teria abusado do seu poder. Ele, presidente da República dos Estados Unidos, ele reteve uma decisão do Congresso dos Estados Unidos, do Poder Legislativo, pressionando o presidente de um outro país para tomar uma decisão que pudesse lhe favorecer pessoalmente, lhe favorecer politicamente. Eleições nos Estados Unidos, porque interessa ao Donald Trump, o Joe Biden é um dos principais pré-candidatos do Partido Democrata, interessa ao presidente dos Estados Unidos que, enfim, no caso o Joe Biden, que se tiverem fatos novos sobre seu filho, que venham à tona para melar aí politicamente suspeitas sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Então, ele abusou do seu poder de presidente. E aí, assim, para algo que pudesse lhe favorecer pessoalmente. Assim, ele atentou contra a segurança nacional dos Estados Unidos. Então, esta é a acusação de abuso de poder. E aí, a de obstrução ao Congresso, durante as investigações na Câmara dos Representantes, o Donald Trump, ele proibiu diversas pessoas ligadas à sua administração de prestar depoimento perante a comissão da Câmara, inclusive aquelas que tinham sido intimadas para tal. Ele proibiu, ele não deixou, ele proibiu que fossem prestar depoimentos numa comissão do Congresso Nacional, tinham sido convocadas por um outro poder, o Poder Legislativo. Então ele obstruiu as investigações. Certo, pessoal? Então o processo atualmente está tramitando no Senado da República. Galera, Brexit. O que é o Brexit? É o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.
o Reino Unido decidiu sair da União Europeia em 2016, idas e vindas deste processo, e a última data marcada para a saída do Reino Unido da União Europeia, 31 de janeiro de 2020. Parece que tudo vai ocorrer, que agora, final do mês de janeiro de 2020, o Reino Unido saia da União Europeia. O Reino Unido ele tinha negociado com a União Europeia um acordo de saída. Era a primeira-ministra do Reino Unido, a Theresa May. Ela submeteu 3 vezes esse acordo negociado com a União Europeia ao Parlamento Britânico, que não aprovou. E nenhuma das 3 vezes, com isso criou-se um impasse, ela renunciou ao cargo de primeira-ministra. No seu lugar, ali do seu partido, o Partido Conservador, foi escolhido Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro do Reino Unido. Ele fez uma renegociação do acordo com a União Europeia, assim, algumas pequenas mudanças, e submeteu também ao Parlamento do Reino Unido, que não aprovou. Criou-se aí um impasse também, mas o próprio parlamento acabou aceitando a proposta do Boris Johnson de uma eleição antecipada para o parlamento. Olha, o atual parlamento aqui está no impasse. Ele não aprova a saída do Reino Unido, não aprova o acordo feito e também a situação não avança. Então, vamos fazer uma nova eleição para o parlamento. E aí, se vencerem esta eleição setores mais restritivos à saída do Reino Unido da União Europeia, tudo bem, a gente vai ter uma nova maioria para decidir nesse sentido. Ou no sentido inverso. Tivemos essas eleições parlamentares antecipadas, o Partido Conservador do Boris Johnson teve uma grande vitória, elegeu a maioria, aí o Boris Johnson foi novamente eleito primeiro-ministro, e com isso o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, com uma pequena mudança ali feita pelo Boris Johnson, ele foi aprovado no mês de dezembro de 2019. Alguma aprovação também no mês de janeiro de 2020, tá? Então, com isso, pessoal, o Reino Unido deve sair aí da União Europeia no final de janeiro, 31 de janeiro de 2020. Lembrando, o principal impasse dentro do Reino Unido é a situação da fronteira entre a República da Irlanda, que é um país independente que faz parte da União Europeia, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, o chamado aí backstop. Então, o principal ponto de divergência que fez aí com que se teve todo esse debate, que o parlamento britânico, no tempo da Theresa May, quando era primeira-ministra, não tivesse aprovado o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos adiante aqui, pessoal. COP25, eu até coloquei Chile, Madrid 2019, a 25ª Conferência das Partes. Quem são as partes? Partes são os países que assinaram e ratificaram a Convenção Quadro da Mudança do Clima da ONU. Quase todos os países do mundo, tá? Que assinaram e ratificaram essa Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima da ONU. Se não me engano, todos até. Bom, então ele se reúne anualmente em uma conferência, que é denominada de Conferência das Partes. E em dezembro de 2019 teve a 25ª Conferência das Partes. E inicialmente ela seria em Santiago, no Chile. Inicialmente ela seria no Brasil. Mas no final do ano de 2018 o Brasil desistiu de sediar a Conferência das Partes, a COP25. Era a época do governo do Michel Temer. Ele alegou questões orçamentárias na época e também disse que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele era refratário ao Acordo do Clima de Paris, na COP21 em 2015, e também aí um crítico à tese da ação humana, a evidência científica que o aquecimento global atual ele tem como responsabilidade ações humanas. Bom, então o Brasil desistiu, passou para o Chile, mas o Chile ele enfrentou
grandes manifestações populares no mês de outubro de 2019, mês de novembro também seguiu. Já vamos falar disso na sequência. Com isso, o Chile desistiu de sediar a COP25. Também desistiu de sediar a reunião da APEC, que é um fórum de cooperação econômica da Ásia-Pacífico, de países tanto da América como da Ásia, banhados pela bacia do Pacífico. A própria Copa Libertadores da América, a final ia ser em Santiago, no Chile, foi transferida para Lima, no Peru. Aí a reunião ela passou para Madrid, na Espanha, mas sob a presidência do Chile. Então, pessoal, o que discutiu a COP25? O tema aí da mudança do clima, do aquecimento global. E a discussão que eu coloquei aqui no slide era sobre a implementação de medidas para cumprir as metas do Acordo do Clima de Paris, que ele diz que os países signatários da Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima da ONU, eles farão aí esforços para evitar que o clima do planeta Terra ele venha a se elevar em mais de 1,5 graus centígrados sob os níveis da era pré-industrial, tá? 1,5 graus centígrados até o final do século, 2100, fazendo todos os esforços para que não chegue, não se eleve mais do que 2 graus centígrados. A meta é 1,5, mas fazendo todos os esforços para que não chegue a 2. Bom, e qual que é a situação atual? O que dizem os cientistas do painel intergovernamental da mudança do clima da ONU, o IPCC? Que a persistir a situação atual, o clima do planeta Terra ele vai se elevar a mais de 3 graus centígrados até o ano de 2100 e que não estamos mais numa situação de mudança climática, mas de uma emergência climática. Anotem aí, uma situação de emergência climática e que esse termo emergência climática ele foi escolhido como palavra do ano pelo famoso dicionário britânico Oxford. Então anotaram? Emergência climática. Então para o IPCC estamos numa situação de emergência climática. E a COP25 ela acabou sendo aí fracassado. Ela acabou fracassando no seu propósito de detalhar várias medidas que foram decididas no Acordo do Clima de Paris em 2015 para que essas metas do Acordo do Clima de Paris elas fossem implementadas. Então, divergências entre os países, e a coloquei no slide, essa adoção de metas mais ambiciosas, ela teve a oposição de países como Brasil, Estados Unidos, Índia e China. E a União Europeia pressionou no sentido contrário. E o Brasil, ele venceu o prêmio Fóssil do Ano, distinção oferecida por organizações ambientais aos países que menos contribuíram para um acordo na Conferência do Clima. Então, pessoal, o Brasil ele sai de uma situação de um país bastante proativo no debate sobre a mudança do clima, uma liderança para a adoção de medidas pelos países no mundo para o enfrentamento do aquecimento global, para um país que começa a questionar, enfim, por meio do seu governo, a ser um cético em relação do tema aí da mudança do clima no que se refere a que, fundamentalmente, a mudança do clima é causada pelas atividades humanas. Combustíveis fósseis, desmatamento das florestas, o caso da Amazônia no Brasil, tá? Então o Brasil ganhou esse prêmio aí, Fóssil do Ano. E também nesse debate sobre a mudança do clima, coloquei no slide, se destaca, entre outros, a Greta Thunberg, uma sueca, uma adolescente, 16 anos, que foi escolhida a pessoa do ano pela tradicional revista Time, de Nova York, dos Estados Unidos. Vamos adiante aqui, pessoal.
O meu tempo aqui ele está acabando. Eu vou passar alguns slides aqui para vocês. Vocês podem ler os slides. Agora vou falar de vários países da América do Sul. A América do Sul, pessoal, no ano de 2019, nós tivemos situações de instabilidade política e econômica em vários países da América do Sul. Falei já da Venezuela, vizinho do estado de Roraima. Vocês sabem da situação atual da Venezuela, mas veja, aqui no slide eu coloquei Argentina. Nós tivemos eleições na Argentina, a vitória da oposição, da centro-esquerda, dos peronistas, que é o Partido Justicialista, presidente eleito Alberto Fernandes, vice-presidente eleita, agora já estão no exercício, né, do mandato, a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, que tem acusações, é investigada por corrupção. A Argentina é um país que está numa situação econômica difícil, em crise econômica, que teve que recorrer ao FMI, solicitar um empréstimo para fazer frente aos seus problemas econômicos. Leiam aqui no slide, Argentina. Depois, olha aqui, ó, eleições no Uruguai, pessoal, leiam sobre isso. Eleições no Uruguai, vitória de Luiz Lacalle Pou, da centro-direita no Uruguai, que derrotou o candidato da centro-esquerda, da Frente Ampla, Daniel Martínez, encerrando um período de 15 anos de governo da Frente Ampla no Uruguai. Leiam aqui sobre isso. O próximo país, Bolívia, pessoal, situação complicada na Bolívia. Nós temos este slide aqui, deixa eu ver se temos mais um slide aqui falando da situação da Bolívia, deixa eu ir adiante. Não, agora aqui já é o Chile. Então, este impasse em relação às eleições presidenciais na Bolívia, deem uma lida. Chile, coloquei aqui, ó, é grande. Pessoal, leio com atenção essa situação aí da Bolívia, da renúncia do ex-presidente Evo Morales, dos problemas de fraude nas eleições presidenciais na Bolívia. É um tema bastante relevante no ano de 2019, com desdobramentos no ano de 2020, que pode cair na prova de vocês. O Chile também. Os grandes protestos de segmentos da população aí no Chile, e em todos esses desdobramentos, o Chile ele vai fazer um plebiscito em abril de 2020 para a população decidir se ela quer ou não que seja escrita uma nova Constituição no Chile. Então, eu já tinha previsto que não ia dar tempo, então eu deixei bem escrito aqui nos slides para vocês. Também o Chile está escrito, ó, novamente aqui, ó, situação do Chile. Equador, pessoal, um outro país que enfrentou no mês de outubro de 2019 uma situação de instabilidade política. Leiam, por gentileza. Peru também, outro país com situação de instabilidade política. Aqui, a morte do chefe do Estado Islâmico, façam uma leitura. Abu Bakr al-Baghdadi, que liderou o Estado Islâmico, esta organização terrorista que já chegou a controlar grande parte do território uma parte expressiva, não vou dizer grande parte, mas era a menor parte do território da Síria e do Iraque, mas controlou uma área territorial expressiva desses dois países no Oriente Médio, que há alguns anos atrás chegou a ser uma organização terrorista muito poderosa, com a ideia de implantar um Estado Islâmico, é o seu próprio nome. Foi derrotada pelo Iraque, pela Síria, pela Rússia, pelos Estados Unidos, por países aí que o combateram, pelos curdos, tá? Que foram quem mais combateu o Estado Islâmico e contribuiu muito para a sua derrota, mas o seu chefe ele estava vivo, o Abu Bakr al-Baghdadi, em um esconderijo na Síria, e ele foi morto por comandos especiais das Forças Armadas dos Estados Unidos. O que mais nós temos aqui? Ó, a condenação de líderes separatistas da Catalunha, uma região autônoma da Espanha que almeja a sua independência da Espanha. Então vocês podem ler aqui sobre isso. Os protestos e a renúncia do primeiro-ministro do Líbano,
também sugiro a leitura da parte de vocês. E com isso, pessoal, nós terminamos esta nossa revisão de véspera de prova da disciplina de atualidades para a Prefeitura de Boa Vista. Pessoal, atualidades é muito amplo, então são muitos temas que podem ser cobrados. A melhor preparação para uma prova de atualidades é permanentemente estar se atualizando. Faz um bom curso de atualidades, tenha conhecimento dos grandes temas do Brasil e do mundo e a partir daí vai se atualizando, sempre. Então, quem está sempre se atualizando, quem assiste as minhas aulas da retrospectiva mensal de atualidades, que faz os meus simulados de atualidades, alcança sempre um bom desempenho na disciplina. Então, eu trouxe aqui vários tópicos, tá? Mas as bancas, de uma certa forma, elas podem cobrar vários outros temas. Então, eu peguei temas em evidência no mundo e no Brasil. E é o que eu disse para vocês, tá? Quem aí faz a lição de casa, está sempre se atualizando, tinha conhecimento desses assuntos que eu falei, de vários outros também que podem ser cobrados em prova. Mas, enfim, vai lá, como que eu disse, analisa as questões, pensa, raciocina, o que aquilo pode ter de lógica sobre o Brasil e o mundo atual e vai ali eliminando o que você acha que não são as alternativas corretas ou incorretas, a questão ali está pedindo e ao final vai lá e marca o gabarito da questão, tá bom? Desejo aí a todas e todos vocês sucesso neste concurso público e um grande abraço.